Louvado seja Deus pela sua presença. Você está no melhor lugar do mundo, irmãos, amém? Aos pés do Deus que deu o seu Filho para morrer no nosso lugar. Então que nesse momento nós possamos ser gratos ao Senhor, gratos pela vida, pela saúde, pelas bênçãos derramadas. Deus, irmãos, é maravilhoso. Só de nós estarmos aqui hoje é motivo de agradecer a Deus. Aos irmãos também que nos acompanham pela internet, muito bom ter você aqui conosco. Compartilhe esse link para que chegue na vida de outras pessoas também. Nesse momento então eu convido a todos nós a se ajoelharmos e vamos falar com o nosso Senhor. Querido Deus, poderoso Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na sua casa, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque embora nesse mundo difícil de lutas, de dores, o Senhor preservou a nossa vida, Senhor. E hoje nós temos a oportunidade de te adorar aqui na sua casa, Senhor. Pedimos, ó Deus, pelas pessoas necessitadas, as pessoas enfermas, as pessoas que precisam, Senhor, de uma resposta. Que o Senhor, ó Pai, possa atendê-las conforme a sua vontade, Senhor. Sabemos que o mundo está aí fora destruído, perdido, mas nós sabemos que a esperança está no seu Filho amado Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar, Senhor. Derrame o seu Espírito sobre nós, ó Pai, e nos batize nessa noite com o seu Espírito Santo, Pai. Pedimos que agora o Senhor possa abençoar a mensagem pregada, que ela fale aos nossos corações, e que possamos sair daqui preenchidos, ó Pai, e renovados pela sua palavra, Senhor. Também esteja com o cantor que estará trazendo a mensagem, que ele fale inspirado por Ti. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Agora nesse momento convido o nosso irmão Charles, Franklin, do São Judas, diretamente da Angola para o Brasil, Que o Espírito Santo te use, meu irmão, e que você cante inspirado pelo Espírito Santo aí. Boa noite a todos. Estarei cantando uma música que é conhecida por muitos, está no inário adventista, não sei qual o número. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. E gostaria que me acompanhassem. Que se sente pequeno, dirija teus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonho
você construiu. Não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus faz de você o gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração sua angústia e acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém. Boa noite. Meu nome é Dágila. Eu também venho da Igreja de São Judas. E eu quero dizer que é uma honra estar aqui falando para vocês sobre a mensagem que Deus tocou no meu coração para que eu passasse para vocês. Vamos colocar o slide. E veja só. Ontem, lá na Igreja do São Judas, não sei aqui, mas lá na Igreja do São Judas foi o dia da comunicação. E aí me colocaram para falar sobre esse tema tão importante nos dias de hoje. A comunicação, ela permeia por todos os nossos relacionamentos, tanto os físicos como os virtuais. Hoje em dia eu diria que mais os virtuais do que os físicos, né? A comunicação, ela é a arte de se fazer entender e de compreender. Jesus sabia fazer isso muito bem, né? Tanto que quando ele quis anunciar que ele era o Messias para Nicodemos, que era um homem muito religioso e também muito culto, ele não foi direto ao assunto. Ele falou pelas beiradas ali, até que Nicodemos entendeu que ele era o Filho de Deus. Porém, quando ele foi falar para a mulher samaritana, lá no poço, ele teve que ser direto. Ele falou, eu sou o Messias. E como é difícil a gente saber, nos nossos relacionamentos, quando a gente tem que usar parábolas, quando a gente tem que ir pelas beiradas, porque talvez se a gente for direto com a pessoa não vai entender, ou vai entender errado. E quando a gente tem que ser direto e falar, é isso. Porque se a gente for rodeando, a pessoa não vai entender. A pessoa só vai entender se a gente for direto. Mas Jesus sabia disso. Ele sabia exatamente como e quando falar para as pessoas. Mas como ter uma boa comunicação? Primeiro, falar a mesma língua, né?
Eu lembro que quando eu era criança, a gente estava assistindo TV e o meu pai, ele viu, sabe, de domingo, naquelas pegadinhas do Faustão, ele viu uma criança falando inglês ali e ele falou assim: nossa, essa criança é melhor do que eu, ó, consegue falar inglês fluente. E eu lembro que eu achei aquilo engraçado, eu falei assim: ai, pai, só você. Mas para a gente poder entender o outro, a primeira coisa, a gente tem que falar a mesma língua. E essa língua, essa linguagem, ela pode ter diversas versões. Ela pode ser uma língua verbal, que é a escrita e a falada, e ela pode ter uma linguagem não verbal, que são signos, figuras. E como é difícil a gente se fazer entender às vezes e compreender as pessoas. Jesus, aliás, Deus, quando ele foi aparecer para o seu povo lá no deserto, ele apareceu sobre o alto monte Sinai, certo? E lá ele conversou com o seu povo em alta voz. E era tão alta a voz dele que parecia trovões. O que aconteceu com o povo? Ficou com medo. Falou: ah, não, Moisés, não quero saber disso não. Não, ele vai nos fulminar. E não conseguiam entender o que Deus falava. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se aqui atrás de mim tivesse um holofote, muita luz, virado para vocês, vocês iam conseguir me ver? Não. E provavelmente vocês sairiam daqui. Falavam: ah, que isso, nem dá para ver. Eu não consigo nem olhar para ela. Assim é Deus. Deus é tão glorioso e tão forte que nós, pecadores, nós não conseguimos entendê-lo se ele aparecer em glória para a gente. Certamente seríamos fulminados. Então ele entendeu isso. Ele falou: ok, Moisés, o povo não está conseguindo me entender, eu não estou conseguindo me comunicar com o povo, então eu vou morar no meio deles. E ele, de certa forma, se diminuiu. Ele se tornou um do povo e coabitou entre o povo numa tenda especial, num templo. Mas existiam regras. Não era simplesmente: ok, eu sou um de vocês, pode chegar qualquer um do jeito que vocês quiserem. Era assim? Não. Deus separou um sacerdote, um sumo sacerdote, e tinha todo um ritual de purificação para que as pessoas conseguissem chegar até ele. Porque embora agora ele estivesse perto deles, embora agora ele quisesse estar entre eles, ele ainda era Deus. Isso é uma preocupação, irmãos, até nos dias de hoje, com as nossas famílias, principalmente com os pais. Porque muitas vezes os pais querem ser amigos dos filhos. E eles acabam, vamos dizer assim: ah, eu não vou ser tão autoritário, eu não vou impor tanto, porque se eu fizer isso, meu filho vai fugir de mim, eu não vou ser amigo do meu filho, eu não vou saber o que está acontecendo com o meu filho. E aí ele meio que se diminui, ele se torna um amiguinho, um colega do filho, na expectativa de que o filho, quando tiver um problema, recorra a ele. Cuidado. Cuidado. Porque o pai, como Deus diz, é o sacerdote da casa. Você tem sim que ser companheiro do seu filho. E ele tem que ter um canal aberto de comunicação com você, para qualquer momento que ele tiver um problema, ele saber que ele pode recorrer ao meu pai, à minha mãe. Porque provavelmente meu pai vai me dar um direcionamento. Mas ele tem que saber, ele tem que te respeitar. Ele tem que saber que você é pai acima de tudo. E você, como pai, você tem que ter uma palavra assertiva e falar para ele: olha, isso é certo, isso é errado. E se você fizer o errado, eu não vou te apoiar. Eu posso estar aqui para a gente tentar achar uma solução. Você pode ter certeza que eu vou te ajudar a achar uma solução. Mas dizer para você que está tudo bem, não está tudo bem.
Porque quem faz isso é o colega. Quem faz isso é o amiguinho da escola. E eu estou para dizer que é até pior, porque o colega só está do lado do seu filho ou da sua filha quando as coisas estão dando certo. Quando dá o problema, ele é o primeiro, você que lute, como diz o outro. Então, cuidado, pais. Muito cuidado com as suas palavras. E eu estou dizendo isso, eu estou sendo bem direta com os homens, viu? Com os homens. Sabe por quê? Em Patriarcas e Profetas, diz que Ló, quando os anjos vieram, né, por amor a Abraão, vieram buscar a família de Ló em Sodoma. E aí chegaram para Ló e falaram assim, olha, a cidade vai ser destruída. E Ló falou, não, eu tenho meus filhos, né? Tinha alguns filhos de Ló que já estavam casados, já tinham constituído família. E foi dado um tempo para Ló, para que Ló avisasse os filhos. Ló foi na casa dos filhos e avisou, olha, vamos lá, a cidade vai ser destruída. Imagina, né? Os filhos, pai, pai, o senhor está ficando velho, pai. Não vai ser destruído. Vai ser destruído, os anjos estão em casa, vamos, não sei o quê. Não, pai, desculpa, eu não vou largar tudo aqui, tudo que eu construí, porque alguém te disse que a cidade vai ser destruída. Ló voltou para casa. E aí os anjos falaram, ok, Ló, foi dado o aviso. Se eles não quiseram, não, porque não sei o que não sei o que lá. E começou a ter aquela demora. Aquela demora para ele sair. E em Patriarcas e Profetas, fala até que a esposa de Ló ficava assim, mas e os nossos filhos? Você vai deixar os nossos filhos? E ele, mulher, nós temos que... E ficou... Alguém aqui provavelmente assistiu Chaves, né? Sabe a Chiquinha, quando falava assim, você vai, Chiquinha? A Chiquinha falava assim, eu vou. E não ia. Eu vou. Então, quer dizer, Ló falava que ia, mas a expressão corporal dele, a linguagem corporal dele dizia que ele não ia. Até que os anjos tiveram que pegar na mão de Ló e tirá-lo dali. Mas isso não é o que mais me chamou a atenção. O que mais me chamou a atenção é que em Patriarcas e Profetas diz que se Ló tivesse sido assertivo, se ele tivesse saído dali quando ele foi ordenado, a mulher de Ló não teria se perdido. A demora dele e a hesitação dele, vou, não vou, vou deixar, fico... Isso gerou uma dúvida maior ainda na mente da esposa dele. E aí ela não se sentiu segura. E ela acabou olhando para trás e o resto vocês já sabem. Ela se transformou numa estátua de sal e se perdeu. Então, homens, vocês são os sacerdotes da casa. Tenham ciência disso. A palavra de vocês é extremamente importante. E a família de vocês, com certeza, vai dar ouvidos. Eu gostaria que vocês abrissem aí Filipenses 4:8. Quem tiver com a Bíblia. Acharam? Amém? Olha só. Onde será que começa a nossa comunicação? Em Filipenses 4:8 já tem o título assim, ó. Em que pensar? E começa. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Onde começa a nossa comunicação? Na mente.
A maior luta, a maior guerra hoje é pela nossa mente. Redes sociais. Eles querem prender o maior tempo possível vocês nelas. Eles verificam lá o que vocês mais gostam. É receita? Manda vídeo de receita para ela. É motor do carro? Manda vídeo de motor para ele. Futebol? Isso mesmo, pode mandar. Eles querem dominar a nossa mente. Eles querem que nós fiquemos ali no celular o maior tempo possível na rede social. Cuidado. Qual é a diferença, irmãos, entre tentação e distração? Tentação é ilícito, eu diria. É como se fosse uma droga ilícita. A gente sabe que é errado. Então, por exemplo, se eu estou vendo um videozinho lá, que a Bíblia já me informa que é errado. Eu sei que é errado. Então eu vejo no segredo, ou eu vejo rápido porque eu sei que é errado. Aquilo é tentação. É explícito que é errado. Agora, a distração não. A distração é lícita. Não é uma coisa que ofende a Deus. Eu posso estar vendo sobre receita. Eu posso estar vendo sobre história. Eu adoro essa questão de história do mundo, de animais, e eu fico ali me perdendo. Eu adoro ver videozinho de cachorrinho. E fica ali. 1 hora, 2 horas, se distraindo. Agora eu pergunto, qual a diferença de tentação e distração? Nenhuma. Se Jesus está te chamando, imaginem vocês recebendo uma ligação de Jesus. Nesse momento aparece Jesus chamando. Só que você está vendo o vídeo que você está ali intertido. Você fala, agora eu quero ver como que ele vai fazer essa ligação e tal. De repente, Jesus chamando, o que você faz? Jesus vai chamar depois, né? Passa a ligação e continua ali. É isso. É isso que o inimigo quer. Que você se distraia tanto com coisas que para você não são ilícitas, não são ruins, a ponto de você se esquecer de ler a Bíblia e estudar mais o espírito de profecia e saber mais das coisas de Deus. É isso que as redes sociais estão fazendo com você e com os filhos de vocês. Sabe aquela coisa assim, deixa ele jogar. Deixa ele jogar, porque eu não posso me atrapalhar agora, estou ocupada. Se eu tirar o celular dele, ele vai ficar aqui me perturbando. Então você deixa lá o menino jogando a tarde inteira. Depois você reclama que ele está com falta de foco na escola. Tá mesmo, que a mente dele está com tanta coisa atribulada na mente que ele não consegue mais focar no que é importante. Ele só quer saber do que é fácil. Porque o joguinho é fácil e super divertido. Ele muda lá, o bonequinho vai, acontece do jeito que ele quer. Quando chega na escola, que tem uma coisa um pouco mais complexa, que exige um pouco mais de raciocínio dele, ele vai falar, que coisa chata. E não vai querer saber. Cuidado. Muito cuidado. Provérbios 6, 16 a 19. Acharam? Amém? Advertência contra a maldade. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca, pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Espera aí.
No seu coração há perversidade, está sempre planejando mal e semeando discórdias. Esse coração aí que a Bíblia fala é o quê? A mente. Então, o vil, aquele que é perverso, ele está sempre com a mente planejando o mal. Por isso, a sua destruição virá repentinamente, de um momento para outro. Ficará irremediavelmente arruinado. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta. Prestem atenção nisso, tá? Agora vai vir uma listinha, que eu acho interessante a gente se atentar. Então, 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta. Vamos lá. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos. Lembrando, esse coração é o quê? Mente. Pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem um coach motivador, Jim Rohn, o nome dele, que ele falou uma coisa que foi o auge da motivação na época que ele falou. Falou o seguinte: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Precisou de um coach dizer isso? A Bíblia já não dizia algo semelhante sobre isso? Provérbios 13:20. Por favor. Busquem aí na Bíblia de vocês. Provérbios 13:20. Olha só que coisa incrível, hein? Coisa incrível, olha só. Amém? Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Não é mais ou menos o que ele diz ali? Se você é mais próximo de pessoas que cultivam o bem, a possibilidade de você cultivar o bem, ou pelo menos admirar o bem, é alta. Agora, se você anda com pessoas que cultivam o mal, a probabilidade de você falar, conversar e pensar na maldade é alta também. E como é triste, porque ali o Senhor Deus diz na 7ª coisa que o que ele mais detesta, que a alma dele detesta, são pessoas que fazem discórdia entre irmãos. Então, cuidado com a sua mente. Porque o que você é na sua casa, você traz para cá. Você traz em qualquer lugar. Cuidado com quem você anda. Sabe aquela coisa assim? Ah, não, mas assim, eles fazem isso, eu não concordo, acho errado, mas eu convivo com eles porque assim, eles sentam perto de mim, né, na sala, ou então, eles são do meu departamento lá na empresa, né, eu tenho que pelo menos estar ali no meio. Gente, eu digo isso por experiência própria. Eu fiquei fora da igreja durante 17 anos. Durante esses meus 17 anos, eu adquiri um vício. E o vício, vocês vão dar risada agora, mas era um vício assim terrível. Era CrossFit. Não sei se vocês conhecem essa modalidade de atividade física. Mas era uma coisa assim tão doida, porque, veja bem, eu sempre quis voltar para a igreja, né? Eu sentia no coração aquela vontade de querer voltar. Mas eu falava, ah não, mas sábado tem o treinão.
olha só, sábado tenho treinão, eu preciso ir no treino, eu não posso faltar. E ali, aquilo me prendia de uma tal forma, e eu só andava com pessoas que curtiam CrossFit. A gente só falava disso. Se a gente... e outra coisa, né? Eles não eram cristãos, né? Pelo menos boa parte. Pelo menos não do jeito que nós somos, né, gente? Porque cristão muita gente mas a gente adventista, a gente tem uma linha, né? Enfim. E aí a gente se reunia, às vezes, ali em churrasco, alguma coisa assim, e só falava nisso. Era uma competição de egos. Quem faz melhor, quem não sei o quê, quem faz o melhor exercício, quem tem o corpo mais definido, quem não sei o quê. Gente, era uma coisa assim... Até que um dia, me chamaram para ir na igreja e eu falei assim, eu não posso. Aí veio na minha mente assim, e na igreja você não pode, mas para ir no CrossFit você vai. Veja que coisa. Gente, era uma coisa assim que não é ilícita. Não é ilícita, pelo contrário, Deus fala para que nós cuidemos do nosso corpo, para que nós nos exercitamos, para que tenhamos uma alimentação, mas aquilo virou o propósito da minha vida. Que coisa banal! Qual é o propósito da nossa vida? Para que fomos criados? Para viver eternamente, para honra e glória de Deus. É para isso que nós somos criados, simplesmente para isso, e não tem coisa melhor, para a honra e glória do nosso Deus. Acontece que hoje as pessoas estão se perdendo, como eu estava me perdendo, por uma coisa estúpida, por likes na internet. Likes. Eu tenho um enteado, e assim, eu já tive muito ativa na internet. Mas depois que eu voltei para a igreja, eu percebi que aquilo era muito fútil. Me perdoe, não estou querendo ser melhor do que ninguém e nem preciso disso. Mas eu falei assim, gente, que coisa louca, sabe? Um desespero para ter mais seguidores. Estamos numa sociedade doente. Eu tenho um enteado que, às vezes, ele chega para mim fazendo uma dancinha assim, eu falo, o que é isso? Ele fala, é um novo meme da internet. Eu falei, tá, isso te ajuda no quê? Aí ele fala, mas todo mundo está fazendo. Aí eu falo aquilo que minha mãe sempre falava, mas você não é todo mundo. E eu ainda continuo, eu falo assim, mas é para isso? Esse é o motivo da sua vida? Você quer ser igual a todo mundo? Todo mundo igual a você? Você é igual a todo mundo? E eu sinto que ele se sente meio rebaixado quando eu faço isso. Ele faz assim, sabe? Mas eu vou ser muito sincera, eu faço de propósito. Faço. Porque quando você quer ser igual a todo mundo, a probabilidade de você estar do lado errado é grande. Muito grande. E detalhe, você quer ser igual a todo mundo, né? Mas quando tem um problema, não tem ninguém para te ajudar. Viu? Por isso que a sociedade está assim. É tudo permitido. Pode fazer tudo. Mas quando tem um problema, eles recorrem quem? À igreja, aos pais, à família, né? A família é uma instituição falida, mas no primeiro problema está lá, por favor, me ajuda. A gente está vivendo uma época muito complicada. As pessoas estão ficando depressivas porque estão olhando nas redes sociais de outras pessoas e tendo aquilo como o melhor do universo. Quantas vezes a gente ouve falar de casais astros, né? Aqueles casais que você vê lá no Instagram, incríveis, maravilhosos, super juntos, em viagens, e aí passa, sei lá,
2, 3 meses, de repente o casal está se separando. Aí você fala assim, mas não era incrível? Ah, não. Ah, fulano entrou em depressão. Ou então, fulano, ele queria outro pensamento, não era o que eu queria. Uma vida de mentiras. E o pior é que nós estamos comprando essas mentiras. Deus fala para nós olharmos para o céu, deslumbrarmos o que tem lá no alto. Enquanto nós estivermos olhando para o que tem aqui na terra, é daqui para pior. Não existe coisa melhor aqui, não existe. Como o irmão disse ali, é a vida eterna. É isso que nós procuramos. Tem alguém aqui que se considera muito ativo na internet? Tudo que sai na internet está sabendo, ouviu falar? Não? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nas últimas semanas, teve uma movimentação no mundo científico. Quem já ouviu falar aqui sobre o telescópio James Webb? Ouviu? Pois o James Webb, vou ter que ser bem sucinta aqui, mas ele tirou uma foto do universo e ele consegue fazer numa resolução muito nítida, né? Através de toda a tecnologia que ele utiliza. E aí ele percebeu, né, pela foto, os cientistas perceberam, que pode ser que o Big Bang não tenha existido. É mesmo? Nossa! Rapaz! Mas é aquilo, né? Tá difícil deles admitirem. Mas também diz a Bíblia que no final dos tempos, né? Todo olho verá que o Senhor é Deus. E não tem como dizer que o Senhor não é Deus quando eles descobrem que tem uma galáxia que é muito antiga, quase da idade do Big Bang, e a galáxia está toda formada. Pela tese deles, a galáxia não deveria estar tão bem formada assim, com tão pouco tempo de vida. Dentre outras coisas, mas procurem. Quem se interessar, procurem na internet sobre James Webb. Rodrigo Silva foi chamado até para comentar sobre esse assunto. Além disso, tem galáxias super, ultra, mega novas, né? Então, assim, se o Big Bang criou todo o universo, como é que essas galáxias surgiram pós-Big Bang? Não faz sentido. Exatamente, já prontas. E aí, obviamente, tem uma corrente da ciência falando, ok, estamos comprovando que Deus existe. Mas aí entra os ateus, agnósticos e tudo mais, e fala assim, não, gente, mas espera lá, o Big Bang era uma das teorias. Temos outras. Temos o multiverso, temos nananã. E aí vai indo. É difícil admitir que nós temos um Deus criador incrível, maravilhoso, super, ultra, mega inteligente, que criou todas as coisas. E todas as coisas existem por Ele. Amém. Aí, ó, essa é a foto. Muito bom. Obrigada aí, pessoal do som. Mas é isso, né? Aquela foto lá a gente não entende nada, mas os cientistas entendem, e se vocês procurarem na internet, você vai entender também. E aí, caminhando aí para o nosso grande finale, nós temos a solução. Quem sabe o que significa Wi-Fi? Sabe o Wi-Fi? Wi-Fi é uma contração de duas palavras em inglês. Se vocês quiserem já ir abrindo aí 2 Coríntios, viu, gente? Sintam-se à vontade. É uma contração de duas palavras em inglês que significa wireless fidelity, ou fidelidade sem fio.
Engraçado, né? Não parece com a nossa fidelidade a Deus? Uma fidelidade sem fio? Não é verdade? Deus não cuida da gente como marionetes, que tem os fiozinhos lá e ele fica... Não. A gente é fiel a Ele a partir do momento que nós reconhecemos. Reconhecemos o quê? Que somos pecadores e que, se não fosse Jesus morrer por nós, nós nada seríamos. Foi pelo sacrifício de Jesus que hoje eu e você conseguimos falar com Deus. E amém por isso. Aí em 2 Coríntios 6, do 14 ao 18, e aí nós vamos até o 7, o versículo 1 lá em cima, tá? Então vamos lá. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quando você resolve se distanciar de pessoas que não têm o mesmo propósito de vida que você, qual que é o propósito de vida? Honrar e glorificar o nome de Deus. Quando você se afasta de pessoas que não têm esse mesmo propósito, não é porque você está se achando melhor do que elas. Não. É porque você está se desviando do mal. O que a Bíblia diz sobre Jó? Jó era íntegro, reto e se desviava do mal. Vejam bem, eu não estou dizendo que nós temos que fechar a nosso meio social para as pessoas lá fora, de forma alguma. De forma alguma. Eu estou dizendo para você ter consciência que se você for lá fora, que seja para resgatar. Que você seja o ponto de apoio daqueles que sofrem e que precisam conhecer Jesus como você conhece. Que você se comunique como Jesus se comunicava com todos, mas Ele não fazia parte do que todos faziam. Entende? Cuidado com quem você anda. Não fique no meio de pessoas maledicentes, ou, como popularmente nós sabemos, fofoqueiros. Isso tem de monte. Tem pessoas vivendo a sua vida. Você pode não perceber, às vezes a gente não percebe. Mas as pessoas, elas ficam, às vezes, o dia inteiro olhando a vida dos outros. E falando da vida dos outros. Seja protagonista da sua própria vida. Homens, sejam sacerdotes de seus lares. Tenham voz ativa nos seus lares. Seus filhos e sua esposa precisam disso. Tiago 1, 19 a 26.
a prática da palavra de Deus. Amém? Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Agora prestem atenção. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Cuidado com o que vocês veem em casa. Às vezes a gente acha, eu vou assistir um filme de suspense. Você sabe que vai ter um terror ali no meio. Mas você se acha autossuficiente para falar, não, isso daqui eu não pego, isso daqui eu pego. Eu consigo separar, isso daqui é bom para mim, isso daqui não é bom. Rapaz, parabéns. A nossa mente, ela é muito perigosa, irmãos. Porque ela é uma máquina perfeita. E às vezes você acha que você não está se contaminando com aquilo. Mas subconsciente, você está. Cuidado. Cuidado com o que você coloca para dentro da sua casa, com o que você tem alimentado sua mente, com quem você tem conversado. Vocês lembram lá que o coach disse? Vocês são a média de 5 pessoas que você convive. Deus já tinha falado que era para andar com sábios, né? Mas ainda bem que tem esse coach aí que falou isso. Agora a gente se atenta mais. Cuidado com quem vocês andam, cuidado. Nós estamos num momento muito perto de Deus voltar. Muito perto. As coisas têm acelerado num ritmo constante. A gente percebe as novas gerações muito doentes. Meninos novos, adolescentes com depressão, ansiedade, não conseguem fazer nada, não conseguem estudar, não conseguem trabalhar. Uma geração fraca. Eu sei que é até nostálgico falar isso, mas meu pai e minha mãe falavam, na minha época, às vezes eu falo, na minha época, eu falo, gente, eu estou ficando velha mesmo. Mas é verdade, na nossa época todos tínhamos problemas, mas a gente tinha uma coisa de querer vencer o mundo, de ir atrás do que a gente queria, de buscar, e hoje a gente não vê isso. A gente vê uma geração que está sendo destruída pela internet. Não tenho dúvidas. Com a internet as coisas melhoraram. Vem tudo muito rápido. Só que eles não têm a calma e a paciência de esperar pelo que é melhor. Deus tem o melhor para nós. E é muito melhor do que tudo isso que você vê. Isso não é nada. Isso não é nada perante o que Deus tem no universo para nós. Eu espero o melhor para vocês, assim como eu espero para mim. E eu sei que Deus tem o melhor.
Tenham uma ótima semana, irmãos. Deus abençoe a todos. Um dia você vai entender que não nasceu para sofrer. E aí você vai perceber que nasceu para ser campeão. Que as perdas, as derrotas foram para te erguer. Que as provas, as batalhas te fizeram mais que vencedor. Você vai entender que Deus tem o melhor pra você. Que a cicatriz nas mãos, as marcas nos pés provaram teu valor. E não importa o que vier, Deus tem sempre o melhor pra você. Diz ao teu irmão que está ao lado que Deus tem o melhor pra você. Um dia você vai chegar no lugar onde não há chorar. E aí você vai perceber que Deus tem o melhor pra você. Que a morte, o pranto jamais terão lugar. E Jesus, o Cordeiro, jamais morto será. E Jesus, o Cordeiro, jamais morto será. Você vai entender que Deus tem o melhor pra você. Que a cicatriz nas mãos, as marcas nos pés provaram teu valor. E não importa o que vier, Deus tem sempre o melhor pra você. Se a dor tentar roubar sua alegria, não te esqueças, Deus, que já perto Ele está. Ele é o conforto na sua aflição. Ele dá segurança, dá proteção. O meu Deus enfrenta tudo por você. Você vai entender que Deus tem o melhor pra você. Que as cicatrizes nas mãos, as marcas nos pés provaram teu valor. E não importa o que vier, Deus tem sempre o melhor pra você. Yeah.
As cicatrizes nas mãos, as marcas nos pés provaram teu valor. Então não importa o que vier, Deus tem sempre melhor pra você. As nossas frontes para falarmos com Deus. Pai querido, Pai celestial, muito obrigada, Pai, por essa noite. Obrigada pela mensagem musical. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos, Pai querido, que saiamos daqui diferentes do que quando entramos. Que o Senhor possa estar com cada família representada aqui e com cada família que nos acompanha pela internet. Que o Senhor possa abençoar esses lares e principalmente que o Senhor possa blindar as mentes dessas pessoas, Pai querido, com o que é bom, justo e reto aos Teus olhos. Que possamos ser uma bênção onde quer que estejamos e que possamos ser um representante do Senhor em qualquer lugar que estejamos, Pai querido. É isso que eu te peço, não porque haja mérito em nós, mas em nome de Jesus, nos acompanhe para casa, nos dê uma boa semana. Em nome de Jesus, amém.